Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou Rafael Campos, esse é Matheus Braga, e hoje nós iremos fazer um episódio levemente diferente. Nós estamos fazendo desse mês uma coletânea de alguns episódios com livros famosos, outros mais de contos nossos, porque a gente sempre fala para vocês, mande o conto para vocês, tem sempre o formezinho aqui embaixo. Então, para vocês terem uma ideia de mais ou menos como vai funcionar, para vocês se sentirem à vontade e ver que a gente também tem vários pontos a melhorar, nós iremos falar um pouco sobre o conto do Matheus, vamos falar do meu, da Camila, do Bruno, que faz parte do nosso grupo de escritores. Então, com isso, a gente mostra que também nós estamos aqui, mas também estamos à mercê de sempre melhorarmos. E hoje nós iremos falar sobre um meu conto, Distopia Utópica do Dark Books. Mostra aí, Matheus, o que nós É temos aí. isso, Rafa. Estou aqui com o livro Lugares Sinistros, volume 2, da editora Dark Books Coletâneas, organizadora Nádia Moreno. Então, assim como o Amazo Futuro, que a gente trouxe ou vai trazer já, não sei como é que vai ficar a ordem cronológica disso, Já é um livro, trouxemos. é um livro de antologias, né, de contos. Então, houve uma seleção aqui de contos, uma organização, né? E o tema era Lugares Sinistros. Eu não lembro, Rafa, se nesse caso, assim como a Massa Futura, existia uma sinopse. Acho que não, né? Então, tinha uma sinopse onde você tinha que escrever histórias obrigatoriamente de terror, não podia. Pode ser fantástico, pode ser ficção científica, mas o principal tom era o terror. Só que o que acontece, a gente foi separado, você podia mandar para o volume 1 e para o volume 2. O volume 1 era mais textos relacionados a um terror bem mais fantástico e mais ficcional, então você podia levar assim, para um castelo amaldiçoado de um dragão e um demônio, um vampiro, não sei o que, tudo mais e tal. E o volume 2 era mais no quesito um pouco mais pé no chão, um cemitério, uma casa. O meu fugi um pouco, porque eu fiz um pouco de uma futurismo também, só que não tinha muitos fatores fantásticos, era mais ficção científica, então encaixou um pouco mais nesse volume 2. Beleza. Então, acho que é isso, né? A capa aqui nem me chama tanta atenção, que dá mais uma ideia de um balanço solto, assim, né? Não sei. Aquela Se não coisa tivesse escrito da. Lugares Sinistros, acho que me remeteria mais a um sequestro de criança, alguma coisa nessa linha, não sei. Sim, sim. A primeira história fala um pouco sobre isso, mas Enfim, particularmente. Eu até não vem ao comentei com a caso também. Nádia na época, assim, Nádia, podia ser um pouco melhor. O volume 1 eu achei muito mais legal. A capa, você Achei. fala? O volume 1 da capa achei muito legal. Era um vermelhão sangue, tinha Ah, umas acho que eu lembro. sombras meio monstruosas. Acho que eu Achei lembro. muito mais legal. Eu falei, pô, Nádia, sacanagem. Mas segue o baile. Vamos ler a primeira página da. Vamos lá. Então, Lugares Sinistros, volume 2. O conto se chama Utopia Distópica, do Rafael Campos. A aposentadoria geralmente é insuficiente e insatisfatória, mas eu estava apreensivo com a do meu mentor. As coisas definitivamente não seriam as mesmas. Eu estava com uma mescla de sentimentos. Meu amigo e exemplo estava saindo da empresa. Me sentia feliz, pois depois de 40 anos como responsável geral do setor de desenvolvimento da Odrodzone, estava na hora dele descansar. De forma egoísta, queria que ele ficasse. Foi graças ao senhor Ricardo que eu estava como seu auxiliar. Sabia que muitas pessoas eram mais capacitadas, mas ele viu algo em mim que fez com que eu pulasse várias etapas até chegar ao meu atual cargo. O senhor Ricardo era como um pai, sempre guiando meus passos e me auxiliando nas escolhas e decisões. Decidi que iria aproveitar o máximo de tempo que pudesse com o meu mentor. Sentia que aquela semana passaria mais rápida do que de costume. E acabou. Fim da primeira página. Né? Porque considerando a mesma coisa que eu falei no do Matheus da outra, metade da página é Só um só branco. um branco com um título, nem pra ter marca d'água como o título do Matheus, nem que se fosse uma gota de sangue ou uma lua crescente ou qualquer coisa, mas. Então tá Tô aí, dando uma primeira olhada na página página. seguinte aqui, já começa com um diálogo, talvez o diálogo, né, se pudesse entrar com ele aqui um pouco antes, traria mais um pouco de, não sei, de gatilhos na história, né? Sim. Mas Eu vamos lá, lembro né, que o meu Rafa? original ia até mais ou menos a metade da segunda página.
Hum, Mas não importa. O importante é o que está não nessa importa. primeira página. Importa a primeira página. Assim, e aqui demos talvez sorte de novo, né? Não olhei os outros contos aqui, mas de terminar com ponto também, né? Na Sim, primeira de uma página. forma geral acaba porque a separação dos enters é um espaçamento muito grande. Grande, né? Espaçamento grande porque diz a Nádia e o outro rapaz que agora me fugiu o nome que eles gostam dessa separação para dar um ar mais de vazio, Uhum, de mistério, então eles dão uns sim, enters maiores. Eu achei entendi. desculpinha, mas tanto que a minha história, a primeira página minha, o pulo de espaçamento é igual. Não, Eu não, acho é que o eles que que eu vi aqui que eles usam de espaçamento é quando tem diálogos, parece, né? Se eu olhar a página seguinte. achei uma formatação bem meio zoada. É. Mas Enfim, na primeira página não chega a dar pra ver isso, né? Mas vamos lá, vamos trocar ideia sobre a sua primeira página aqui, né? Título, você até já trouxe pra gente no Amaz Futuro um pouco o que que seria utopia, o que que seria distopia. Talvez seja a pena vale a pena você dar a aula de novo aí, Rafa, já que pode ser, tem gente que não tenha visto o outro vídeo, né? é interessante que assim, o que te fala sobre os três grandes gêneros do futurismo, nós temos o futurismo como principal elemento que aborda qualquer cenário futurista entra no futurismo, onde você pode especificar o futurismo utópico, no caso perfeito, distópico, né, destruído. Então o futurismo vai do ano seguinte que você está escrevendo até o start para uma possível fim do mundo, no caso, uma possível distopia ou uma possível utopia. Né? Isso também vai de escritor a escritor. E dentro disso você pode trabalhar diversos gêneros. Uma distopia de fim do mundo radioativo, de zumbi, de doença, ou qualquer outra coisa que destrua o mundo. Né? No caso, o Mad Max é um exemplo aí de, de distopia. Né? E eu quis trazer essa ideia de utopia distópica no título. Isso, assim, é um puta spoiler gigantesco da história, mas a ideia era criar essa estranheza, porque não tem como uma utopia ser distópica. Como um lugar perfeito é tão imperfeito. Não, São mas pontos que batem eu muito acho que é forte. é um título forte justamente por causa disso, né? Da antítese entre as duas palavras, né? É, e assim, de certa forma, se você for olhar essa primeira página de modo geral, começa meio que coisas boas acontecendo, né? Ele tá feliz ali, tá falando do mentor dele, né? Em princípio, não há nada triste aqui acontecendo. Então, se fosse para situar, talvez estaria mais para uma utopia, mas já que o título chama Utopia Distópica, já fica assim, alguma merda vai acontecer, né? Algo de errado vai dar em algum momento, então se preparem, né? Então, assim, eu acho que é um título forte, eu acho que tem seu valor aí. Foi feliz o autor Rafael Campos aí na escolha do título. É um dos meus favoritos. E Mas aí, aí, pegando a vamos primeira para a primeira página, a primeira palavra, a primeira frase, frase, cara. desculpa, né? Cara, mas eu gosto da sua primeira frase, eu acho, até certo ponto. Sabe o que que eu ia sugerir aqui? O mesmo que eu sugeri no meu Amado Futuro. Dar uma quebra nela também, né, no segundo, na segunda frase, né? Talvez a aposentadoria geralmente é insuficiente e insatisfatória, mas eu estava apreensivo com a do meu mentor. Ponto. Enter. As coisas definitivamente não seriam as mesmas. Ou começar com as coisas definitivamente não seriam as mesmas, também tem seu impacto maior, né? Sim. Talvez, né? Daria Uma para coisa pensar, que né? uma coisa que eu mudaria bem forte aqui é assim, a aposentadoria geralmente é suficiente e insatisfatória, mas estava apreensivo com a do meu mentor. Eu senti que esse mas está muito fora, porque o mas significa alguma coisa que é contrária ao que diz antes. Então, eu não senti, eu poderia colocar e eu estava apreensivo com a do mentor. Eu acho que esse Concordo. mas aí me Mas dá um quebrou sentido que assim. vou contradizer o que tá dizendo anteriormente, mas não tem nada a E ver uma coisa com a não. outra. Pois é. Então, no caso aqui, é um erro besta de coerência, Errou rude. mas, né, que dá uma quebrada na imersão, que eu comentei no episódio do Clube Matheus, que milissegundos de falta de imersão
faz uma diferença, porque mas eu estava apreensivo. Quer dizer que não, então assim, eu primeiro mudaria esse mas, colocaria um e com certeza eu colocaria aposentaria geralmente é insuficiente e insatisfatória. Ponto. Eu estava apreensivo com a do meu mentor. Pô, aí faz sentido, porque eu já falei que é insuficiente e insatisfatória, e por isso eu estava apreensivo. Então, aí é uma coisa. Curiosidade, né? Uma coisa que o Matheus não é muito fã, já falamos de diversos outros, é quesito de nomes. Muitos nomes às vezes são perdidos. Tanto que na hora que ele foi falar da Ondrosdosny, Já li, nem sei se né? como é que ele ia. Então, é uma palavra em polonês que significa renascer. Futuramente a galera vai entender o porquê disso, né? Mas é o Tem uma nome da indireta empresa aí. que eles estavam tomando conta, mas tem um motivo de chamar isso. Então, eu gosto muito de deixar ganchinhos assim no É coisa. easter egg, né, que a gente chama muito em jogos, né? Easter egg, apesar da definição ser, a tradução ser ovo da Páscoa, acho que nem sei se é muito feliz, né? É Talvez um tenha aí a sua foreshadowzinho, né? explicação, né? Mas a ideia do easter egg é colocar coisas camufladas, escondidas dentro do texto, que quem pegar tem uma surpresa legal, assim, né? Vai ter uma sensação boa, né? Eu, quando li, obviamente não peguei, porque eu não fui pesquisar o que que era. Eu sou muito de inventar nomes. Eu sei que o Rafa se preocupa com isso, mas às vezes o Rafa se preocupa não em traduzir palavras de fora. Ele cria um nome que é uma mescla de coisas e tal, que significa aquilo para ele, né? Então esse aqui eu nem me preocupei de digitar no Google Translator da vida para ver o que que era. Mas, mas sim, easter egg, a ideia é essa mesmo, e quem pega fica mais contente, né? Exato. E uma coisa que vocês podem ter percebido, a história está em primeira pessoa, né? No caso do Matheus estava em terceira. A grande parte das histórias que a gente já falou são em terceira, tem algumas poucas em primeira, então é o quesito do estilo também. Eu me encontrei no primeira pessoa, então depois que eu me encontrei na primeira pessoa, eu decidi então me aprimorar na primeira pessoa, tanto que se futuramente aparecer mais contos nossos, vocês vão rever a primeira pessoa aparecendo, e porque eu sinto que eu consigo trazer muito mais a emoção e a introspecção quando contado pela pessoa que está contando, né? Então, e sim, eu gostei relativamente da primeira página, porque eu acho que eu consigo trazer um pouco dessa dualidade do utopia, do distópico, um pouco do tá bom, mas tá ruim, mas tá bom, mas tá ruim. Só que o, a primeira página me incomodou numa profundidade monstruosa e assim, tem muitas repetições de algumas palavras, né? Meu, mim, meu, É um também, pouco do problema do escrever na primeira pessoa, né? Você tem que se desdobrar um pouco mais para poder fugir das repetições, né? exato. Então, assim, querendo ou não, a Utopia Distópica, eu acho que foi o meu segundo texto bom, então eu acho que ele deve ser do quê? Foi 2020, 2020? provavelmente. 2020. Vê se tem data aqui. Então, eu mudaria a história de uma maneira geral? Não. Não, também Eu não. acho a história boa pra caramba. Só que eu reescreveria algumas coisas? Sim, Com certeza. com certeza. Isso aí, cara. É qualquer texto, tá? É todo mundo, é o autor mais famoso. Texto ele sempre tem a melhorar, né? Sempre que você pegar para revisar, você vai encontrar uma coisinha que você mudaria e tal. Até você mudou, né? O seu estado de ser humano mudou de um tempo para o outro, né? Então, assim, sempre cabe alteração, cabe ajuste, né? E não há nada de errado nisso, né, cara? A gente está escrevendo, publicando, evoluindo, sempre constante evolução, sempre constante aprendizado, né? Sim. Tanto que a gente fala assim que quando você termina de escrever, eu não terminei um capítulo, mas sabe, eu terminei de escrever 1000 palavras, parei e vou. É muito bom você, a gente chama de deixar o texto descansar, porque às vezes você tá tão focado em escrever aquilo, então vai saindo, 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 saindo. Chega no dia seguinte, com outra cabeça, outra energia, outro descanso, outro tudo. Você pega para ler e você fala: Nossa senhora, esse mais não faz sentido. Nossa, eu coloquei 4 meus no mesmo parágrafo.
pô, coloquei uma frase que, pô, não faz sentido nenhum. Por exemplo, até coloco aqui, ó. De forma egoísta, queria que ele ficasse. Foi graças ao senhor Ricardo que eu estava como seu auxiliar. Eu estava como seu auxiliar do Ricardo ou eu estava como seu auxiliar da pessoa que vai? Então, assim, ficou levemente confuso. Então, assim, às vezes deixar o texto descansar de um dia para o outro, às vezes, se você tem tempo de uma semana para outra, faz uma diferença, assim, monstruosa, principalmente para revisão. Então, eu acho que é o ponto. Eu não sei se eu consegui trazer um pouco do tom da história ser terror, né? No Eu caso, acho que esse locais era um negócio que sombrios, eu ia né? falar também. Quando eu terminei de ler, eu falei, ó, da mesma forma que o meu não passou a pegada do futuro, eu senti que aqui também não passou a pegada do terror, né? É. E o mais triste é que é um terror futurista, então nem, Nem tipo, terror, nem dá futuro, para né? trazer um pouco assim de, tipo, eu consegui trazer um pouco de tensão, um pouco de tristeza, mas Ambiente terror corporativo, né? é, mas terror futurista, que é a proposta da história, estou falando de uma distopia, é um futuro, e é um terror porque é a droga de um lugar sinistro, talvez eu tenha conseguido trazer, sei lá, o gênero. O gênero terror dá pra sentir um pouquinho, mas tipo aquela essência do terrorzinho, aquela tensãozinha, eu acho que talvez na frase as coisas definitivamente não seriam as mesmas, mas convenhamos, né? Batida pra caramba também essa frase, né? Então, aquele impacto, tipo, nossa, as coisas não serão como as. Beleza. Uma DR que você faz com a mina que está saindo, com o cara que está saindo, se der ruim, as coisas vão ser como era antes, entendeu? Então, Bom, e aí, Rafa, uma coisa que você constrói, e aí eu acho que talvez seja o forte da primeira página, que é a relação dele com o chefe dele, né? Isso você reforçou, você trabalhou, que existe um, uma admiração, né? Como se fosse um pai para ele, né? E tal, que o cara considera ele também, viu alguma coisa nele diferente, ele mesmo sabendo que ele não era talvez a pessoa mais bem capacitada, né? Então, assim, eu acho que teve muito forte esse foco, né? Que é uma questão importante para a história em si, pelo que vai desenrolar, né? E tal. A princípio aqui você fica meio sem saber qual é a função disso, né? Mas com certeza virando você não fez isso à toa, né? Não foi uma promessa não cumprida, né? Como a gente gosta de tratar, né? Porque a gente fica com medo, né? De às vezes ter algo na primeira página que se reforça muito e não aproveitou de forma nenhuma na história, né? Não é o caso, né? Então aqui é uma promessa e é uma promessa que será cumprida mais adiante no texto. sim, eu lembro em algum dos vídeos antigos que a gente gravou que na primeira página a pessoa fala demais sobre um fator específico do negócio, só que ele reforçou demais na primeira metade da página, depois morreu, e você que tinha lido o livro disse que o negócio meio que tipo, não tem tanta importância, né? Então, Pois é. às vezes Essa seria uma promessa não cumprida, né? a promessa não cumprida, exatamente. E realmente, o punch dessa história é a relação entre os dois. Bem, então, Matheus, agora vai aquela pergunta. E aí? Viraria ou não viraria? Rafa, eu tenho assim, as observações de modo geral, o resumo, né? Eu gosto do título, eu gosto da primeira frase com ressalvas, né? Tenho acertos ali a serem feitos. E eu gosto da combinação do que foi feito no texto com o título em si. Porque pelo texto só em si, você está me mostrando ali uma relação de respeito, de referência de um personagem com outro, que em si, por mim só, não é suficiente para virar de página. Mas quando você combina isso com o título, Utopia Distópica, você me dá esse tom de, ó, vai dar merda, vai acontecer alguma coisa, fora sabemos que é um lugar sinistro da antologia, né? Apesar de que isso não conta, né? Se bem que o título da antologia eu acho que conta, assim, não acho que vale como primeira página também, porque ela tá na, na porta de entrada aqui, né? Então, assim, somando tudo, eu ficaria naquela dos 50%, mas como em respeito aos outros todos que eu fiz 50%, eu acabo decidindo por virar a página, eu viraria a página pra você, Rafa. Maravilha. Bem, eu acho que talvez por ser o dono da obra
e ter, né, ser o pai da obra, apesar de tudo. Eu gosto da primeira página, né? Talvez pelo fator emocional de ser meu, meu segundo melhor texto, na minha opinião, no quesito nostalgia, né? Porque deu pra perceber que melhor de tecnicismo tá longe de ser o melhor. Mas foi um dos primeiros que eu tive uma satisfação por terminar e escrever. Então eu acho que tem muito fator nostálgico aqui. E, sim, apesar de tudo, eu não sei se eu viraria. Eu acho que pelo fato de ter comido metade do texto por ser nessa diagramação, eu acho que se tivesse mais pra cima, colocando um pouco mais de um que seja um terrorzinho psicológico no de tá tudo bem, mas tá para poder brincar mais de tá tudo bem, tá tudo ruim. Pra dar Então pra eu passar acho melhor, né, o que tom da história. para dar um pouco melhor tom da história, então assim, é, como eu sinto que metade da minha viração de página é pela nostalgia e pelo tesão, eu não vou virar, porque eu acho que, como eu não consigo separar os dois pontos, eu não sei até que ponto realmente seria o meu mesmo, ou parabéns pelo conto. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso episódio, falando um pouco mais sobre os nossos contos. A gente tem aqui o objetivo sempre trazer a primeira página e a nossa primeira impressão. Obviamente, não estamos aqui para julgar ninguém, tanto que falamos do Matheus, falamos do meu, falaremos da Camila e do Bruno também, algo que já foi até conversado, mas a gente quer falar do seu também, né? Falar os pontos que nós achamos interessantes, os pontos que a gente poderia ser algo para melhorar e aqueles elementozinhos mais, obviamente, para dar aquele ponto mais específico do que a gente quiser. Beleza? Então, deixa nos comentários se você viraria a página ou não, se tem alguns elementos aqui. E se por acaso você tem algum conto, uma história, deixa aqui nos formezinhos, porque já tem alguns já vão aparecer, mas seja parte desse grupo também. Beleza? Então, bora ler!